Bem, continuando e dando prosseguimento à nossa escola bíblica, eu peço que os irmãos abram suas Bíblias em Apocalipse capítulo 15. É um capítulo muito pequeno, talvez o menor, tá? Aliás, posso dizer que é o menor capítulo de Apocalipse, e é um capítulo muito interessante. Pessoal, Sara e Noé, todo mundo, esse capítulo vai tratar das taças, tá? Das 7 anjos e 7 taças. É um capítulo curto, pequeno, porque ele é introdutório. Eu pensei em reunir esse capítulo com o próximo, porque os dois são relativamente pequenos, como eu fiz no livro de Jó. Só que no livro de Jó, quando eu reuni os capítulos, era porque era a mesma pessoa falando, então tinha uma continuidade. Aqui não, o texto faz uma introdução àquilo que irá acontecer devido à importância disso tudo. Quem lembra quando nós terminamos em Apocalipse 14, vai lembrar que já aconteceu. O que já aconteceu antes aqui nesse momento? Arrebatamento, não é isso? Já aconteceu o arrebatamento, a morte dos 144 mil, daqueles que são os mártires, já aconteceu tudo isso. E diante disso, diante desse momento, de que já aconteceu, virá o derramamento das 7 taças sobre a terra. Essas 7 taças são 7 juízos de Deus sobre a humanidade, que a Bíblia descreve como sendo o período da ira de Deus. Então é um período importante. Existe uma teologia que diz por aí e tal, muita gente acredita que nós não passaremos pela ira de Deus, e usa lá o texto em Tessalonicenses que diz, que a ira de Deus não está reservada aos filhos de Deus, algo assim, mais ou menos. Eu acho que esse por si só é um argumento fraco. Nós não passaremos pela ira de Deus porque nós estamos vendo, capítulo por capítulo de Apocalipse, todos os processos. Então não é só um versículo dizendo, nós não estamos reservados à ira de Deus porque somos salvos. Isso faz parte de um conjunto de argumentos, mas o principal argumento, fala. Exatamente. Uma pessoa, é exatamente por esse motivo que eu acredito que seja fraco, porque a pessoa pode interpretar isso dizendo que está falando não da ira de Deus derramada sobre a terra, mas do inferno. O inferno, se a gente for se debruçar sobre o estudo do inferno, a gente vai ver que o inferno não é a ausência de Deus, o inferno não é nada disso. O inferno é a manifestação da plena ira de Deus. É no inferno. Então, nós, de fato, como cristãos, não estamos destinados ao inferno. No entanto, temos o argumento sólido o suficiente a atestar e confirmar que não passaremos pela ira de Deus derramada sobre a terra, porque estamos vendo o desdobramento dos eventos, tá? Teve o arrebatamento das 2 testemunhas, teve o arrebatamento do povo de Deus, teve a aparição dos 144 mil no céu, teve a perseguição dos santos. Tudo isso, porque a gente sabe, tem 2 formas da pessoa ir para o céu. Uma é morrendo e outra é sendo arrebatada, não tem outra, Quem é cristão morreu, foi para o céu. Quem é cristão não morreu, foi arrebatado, foi para o céu. Não tem outra forma. Então tudo isso já aconteceu, tá? O grande argumento para isso é o livro de Apocalipse. É o desdobramento dos eventos um por um no livro de Apocalipse, e não um versículo isolado. O versículo isolado corrobora, porque ele tem a aplicação imediata e posterior, como todas as profecias. Posto isso, vamos à leitura do texto então, que é muito curto, tá? Aqui tem um detalhe que eu acho importante a gente mencionar. Vamos lá. E vi outro grande e admirável sinal no céu, 7 anjos que tinham as 7 últimas pragas, porque nelas é consumada a ira de Deus. Irmãos, 7 anjos e anjos aparecem no livro de Apocalipse umas 40 vezes, tá? Que eu contei. Posso ter escapado algum aí, talvez seja algo em torno de 45, mas umas 40 vezes seguramente aparece.
O que vocês acham? Que esses 7 anjos, Samuel e Noé. Vocês acham que esses 7 anjos seriam os mesmos 7 anjos do início? Bom. Não, das igrejas não. Os 7 anjos que aparecem diante do altar, né? Constantemente, os 7 anjos que tocam as 7 trombetas. Não dá para saber, né? Eu acho que é possível, tanto quanto não é possível. Sim, não descreve, então tá tudo certo. Só estou enfatizando isso porque tem muita maluquice por aí, tá? Toda uma doutrina de angelologia, de hierarquia angelical, porque o anjo que toca trombeta é maior do que o anjo que derrama taça, um monte de coisa. Não dá para definir nada disso pelo texto. Inclusive, eu acho que a taça e a trombeta estão muito ligados, né? Porque se você for avaliando lá, conforme a gente viu que tudo se repete, são os mesmos derramamentos, um com mais detalhes do que o outro, mas é a mesma coisa acontecendo. Bom, 7 anjos jogando as 7 últimas pragas, porque nelas é consumada a ira de Deus. A Bíblia descreve então, lá em Gênesis, quando Deus destrói a terra, né? Destrói a humanidade, a terra no dilúvio. A gente começou a ler sobre isso hoje. A Bíblia descreve que Deus não destruiria mais com água e passaria a destruir o quê? Com fogo. Então a gente vai ver isso acontecendo aqui. Não sei se nesse capítulo já começa a falar sobre isso. Não, no derramamento das taças, diz que vai abrasar as pessoas. Então todo esse argumento que tem por aí hoje em dia, né, de aquecimento global e tudo mais, isso de fato vai acontecer. As pessoas serão abrasadas e, ao serem abrasadas, não vão se arrepender, vão blasfemar o nome do Senhor. Mas nós não vamos passar por isso não. Capítulo 16, versículo 9. Temos uma Bíblia aqui. Tá aberto aí. Então tá. E vi como que um mar de vidro misturado com fogo, e também os que saíram vitoriosos da besta e da sua imagem, do seu sinal e do número do seu nome, que estava junto ao mar de vidro, e tinham as harpas de Deus. Então preste atenção. O fogo de Deus é o que mesmo? É o juízo. Esses homens, então a gente viu que esse mar de vidro era o quê? Era o povo, né? Estava como mar e tudo mais. Agora, esse mar de vidro, ele está misturado com fogo. E também, quem são esse povo? Descreve aí, né? Aqueles que saíram vitoriosos da besta, da sua imagem, do seu sinal e do número do seu nome, que estava junto ao mar de vidro e tinham harpas de Deus. Então essas pessoas são salvas, apareceram agora, de repente, no céu, junto a Deus, e que foram o quê? Mortos. Em outros momentos, né, conforme no capítulo 16, a gente vai ver que isso pode estar relacionado ao vermelho, né? Essa imagem de fogo não necessariamente é uma imagem de fogo, né? Não era o fogo, era uma imagem, né, de um vidro misturado com fogo. E depois vai dizer que eles são vermelhos. Eu suponho que trata-se de sangue mesmo, mortos pelo sangue. Quem escapou? Saiu vitorioso. Quem é que saiu vitorioso da besta, a imagem da besta? Que a gente leu antes. Não. Quem é aqueles que estavam aqui na terra? Os salvos, mas eles foram vitoriosos como? Não recebendo. E o que aconteceu com eles? Foram mortos. Então, é uma morte que traz a vitória. Enfim, escaparam disso tudo. A ira de Deus vai ser derramada. E antes da ira de Deus ser derramada, está todo mundo diante de Deus aqui. Então não vai ter mais gente salva nesse momento. A gente já viu os 144 mil se aproximando de Deus e cantando. Era como um mar de gente cantando. A gente já viu os que foram mortos durante a tribulação. E agora a gente está vendo os que foram mortos especificamente pela besta, pela imagem da besta e tudo mais. Aqui é uma curiosidade, porque a gente viu que a marca da besta, né, é uma marca da besta.
e também viu que tem o número da besta. Aqui tem outra coisa acrescentada a essa marca da besta, de maneira geral, né? É um sinal e o número do seu nome. Então, não é para a gente... Por que tem 3 opções, então, né? Nome, número, sinal, tudo isso aí, na mão, na testa, porque não é para a gente determinar nada, eu acredito. Vai ser um código de barras. Agora, por exemplo, já não se usa mais código de barras. Antigamente falavam isso. Marca da besta vai ser um chip RFID, que vai ter um código de barra. Ninguém usa mais código de barra. Agora é o quê? QR Code. Aí não, vai ser um QR Code. Aí daqui a pouco não é mais QR Code, é uma tatuagem. Não é para ficar se apegando a isso aqui não. Beleza? Não é para ficar. A gente tem uma teoria aí que o irmão Zé Renato trouxe, a gente compartilhou com todos, quase, hein? A respeito do nome, né? Do seu número, do seu nome, da hierarquia, né? Que aí estaria faltando mais um, ou 2 aí talvez, acredito que mais um, né? Beleza. Eu estava lendo um comentário sobre Apocalipse que fala sobre isso aqui. Aí o cara fala assim, comentário escrito no início dos anos 1900, né? Aí ele comenta assim: nós não veremos nada disso, mas nossos filhos certamente verão. E os filhos do cara que escreveu já devem ter morrido e não viram. Então a gente tem... Por que as pessoas falam isso? Será que era um falso profeta? Não necessariamente. Todos nós temos a sensação e o sentimento de que é iminente. A partir... Isso. Isso. Que não pode estar distraído. Tem que ficar atento. Então, a gente tem esse sentimento de que todo mundo... Eu vou fazer aqui uma previsão. 100% das pessoas que se dedicarem a ler a Bíblia e se dedicarem a enxergar as profecias e comparar com o mundo que vive, vai chegar à conclusão que está iminente. Por quê? Porque o mundo está perdido mesmo. Então, se você ficar procurando, não importa a época que você esteja, você vai achar, cara, as pessoas estão cada vez mais sem amor. As pessoas estão cada vez mais pai contra filho, cada vez mais tendo terremoto, cada vez mais tendo catástrofe. Aí o cara fala, é iminente. Então, se eu não vir, meus filhos verão. Não, pode ser seus netos, seus bisnetos, pode ser daqui a 1000 anos, tá? Então não é para preocupar. Hoje, eu vejo os eventos de hoje, eu sinto que está mais perto. Tem, para fazer a imagem que fala e pensa, tem inteligência artificial. Para controlar todo mundo no dinheiro, por exemplo, todo mundo está tendo, o nosso ministro do STF lá está perseguindo o pessoal que depositou dinheiro para o Bolsonaro, né? Quem ajudou o Bolsonaro, deu Pix, está sendo perseguido. Ou seja, eles rastrearam os Pix de todo mundo. Então está ficando mais fácil, né? Rastrear, controlar o que você compra, o que você vende, o que está tudo certo. Faz parte e a gente tem que ser do grupo aqui, ó, que sai vitorioso da marca da besta, Como? Morrendo. Então, beleza. A gente vai ser, nós que somos salvos, mas a gente tem que falar porque pode ser nossos filhos, pode ser nossos netos, fortalecê-los. Quem não for salvo, busca os sinais, vai para quem tem, sabe, conhece, para poder Isso. fugir e ser salvo, né? Amém. E como é que a gente é salvo mesmo? Confiando no Senhor. Fugindo para os montes? É fugindo para os montes? Não, não é fugindo para os montes. Por que não? Porque a Bíblia diz que quem vai fugir para os montes são os não salvos. Entendeu? Tendo uma fazenda autossustentável e não sei o quê, seria legal, eu gostaria de ter. Mas não vai te salvar. O que vai te salvar é Jesus Cristo. Jesus Cristo mandou os corvos alimentarem Elias. Eu sempre falo isso. Quando o povo recusando, querendo carne, queremos carne, Deus mandou os pombos lá. Não mandou não, tem um bicho, esqueci, as codornas. As codornas, mandou lá, bota a rede aí, mandou. Então, assim, nossa fé está no Senhor, tá? Agora, se tiver que morrer, morramos. Bom,
E aí começa uma série de sinais aqui que eu acho muito interessante. Detalhe, a galera chegou tocando as harpas de Deus, né? Então é um grande louvor que ele vai começar a descrever agora. Um grande louvor no céu. O que eu vou dizer agora é totalmente da minha cabeça. Eu posso estar totalmente equivocado. Não é nada, é coisa da minha cabeça. Que é o quê? Olha o que ele vai dizer aqui, ó. E cantavam o cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro, dizendo: grandes e maravilhosas são as tuas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso. Juntos e verdadeiros são os teus caminhos. Justos e verdadeiros são os teus caminhos. Obrigado. Ó Rei dos santos, quem te não temerá, ó Senhor, e não magnificará o seu nome? Porque só tu és santo, por isso todas as nações virão e adorarão diante de ti, porque os teus juízos são manifestos. Então, esse é o louvor, tá? Essa é a letra do louvor. Eu acho isso aqui sensacional, tá? Sensacional. Por que eu acho isso aqui sensacional? Porque uma das coisas que nós vemos acontecer nos nossos dias é o declínio dos louvores. É o declínio dos louvores. Cada vez mais você percebe louvor sincero. Cada vez mais. O worship destruiu o louvor. Você tinha cantores gospel que você conseguia, por exemplo, Ademar Campos. Você conseguiria Santo é o Senhor em quem... Música do Ademar Campos, que é um louvor legal, tem uma letra bacana, está biblicamente correto. Você tinha. Hoje, o que virou os louvores das igrejas de hoje? A mesma batida, a mesma repetição. É um processo de hipnose. Então, cada vez mais, as pessoas estão carentes de louvor genuíno. Eu vejo isso aqui quase como sendo assim, as pessoas foram salvas, passaram por isso tudo, chegaram diante de Deus e aí sim vão encontrar o que é o louvor. Irmãos, o louvor tem muita importância para Deus. Muita. Nós precisamos melhorar o nosso louvor aqui na nossa igreja. O louvor tem muito... É verdade. Você enxerga lá o rei Davi, todo o critério que ele teve para escolher os músicos, para selecionar, para organizar, a quantidade de louvores que ele escreveu, a magnitude dos louvores, da letra, de tudo, com riquezas de detalhe, de doutrina, de tudo isso. E você percebe que hoje, o louvor que tem nas igrejas de hoje está destruindo. Praticamente, se você quiser, vou ligar o rádio e vou ouvir um louvor, você não vai encontrar. Não vai encontrar. Na rádio você não vai encontrar. Você vai ter que ou louvar você mesmo, aprender a tocar um instrumento, pegar seu violão, seu teclado, sei lá, e sua harpa, né? E louvar, ou você vai ter dificuldade em ouvir um louvor, né? Aquela coisa da minha avó ouvindo lá o Ademar Campos enquanto lavava a louça, só acabou. Ninguém ouve mais essas músicas. Mas só tem o worship, que fica aquele negócio massificante, tal, e todo mundo se emociona para fazer todo mundo chorar, para todo mundo sentir a presença de Deus, e com isso vai abrindo seus corpos para receber a Satanás. Muito bem. E uma alusão, né? Você tem aqui: quem não te temerá, ó Senhor, e não magnificará o teu nome. Essas frases todas aqui, você encontra paralelos em Êxodo, Jeremias, Ezequiel. Você encontra paralelos, não exatamente como está escrito, mas muito próximo do que está escrito no Velho Testamento. Uma série de afirmações que estão aqui, você encontra todas essas frases aqui: quem não te temerá, ó Senhor, e não magnificará o seu nome. Você encontra isso em Jeremias, porque só tu és santo, em Ezequiel. Você vai encontrando esses paralelos. Eu acho curioso isso tudo aqui, que vai trazendo, porque ele vai dizer o seguinte: e depois disso, olhei, e eis que o templo do tabernáculo do teu testemunho foi aberto no céu. É curioso, porque se a gente lembrar dos capítulos anteriores que nós temos estudado, não fala de tabernáculo. Não tem tabernáculo. E agora fala de tabernáculo. E o que é o tabernáculo? Por que eu acho,
como eu disse, o que eu estou falando aqui está da minha cabeça. Por que eu acho que ele está trazendo esses versículos do Antigo Testamento e agora vai falar do tabernáculo no céu? Porque tudo isso são alusões. O Egito representando o mundo e o povo saindo do mundo e indo para o Êxodo para encontrar a terra prometida é uma grande alusão àquilo que nós somos hoje. Nós somos peregrinos nessa terra e vamos sair dessa terra e vamos nos encontrar com Deus. Então essa analogia que ele resolve trazer agora, onde todos estão salvos diante de Deus, essa analogia que ele vai resolver trazer agora, onde os que tinham que ser arrebatados foram arrebatados, os que tinham que ser mortos e salvos foram mortos e salvos, está todo mundo diante de Deus, é como se fosse a grande conclusão da nossa peregrinação aqui na terra. O grande ápice, acabou, vocês agora se encontraram com um tabernáculo genuíno, aquele que habitava em você, aquilo que vocês estão diante de Deus, que é o tabernáculo, que é o Santo dos Santos, que é o templo, que é a igreja, tudo isso acabou. Agora são um com Deus. E é importante, eu acho curioso, como é que Deus quis trazer um capítulo só sobre isso, introduzindo que depois vai vir a grande destruição. E nós vamos ver que a destruição que Deus vai despejar sobre essa terra será horrível, será cruel, pesada, perversa, sofrida. E então Deus está dizendo aqui, olha, tudo isso que vai acontecer, vocês estão fora. Acabou. Isso acabou, vocês estão fora. Porque a nossa vida já é penosa demais, irmãos. A gente já sofre muito, a gente tem muita dificuldade, a gente tem muitas lutas. E ele está dizendo, acabou. Encontrou-se com o tabernáculo. Isso é minha interpretação. Tá? Por que ele estaria trazendo todos esses simbolismos, de repente, todos esses simbolismos do Antigo Testamento? Referente a alusão e o tabernáculo, que é o simbolismo. O povo saiu, não é isso? O que é o tabernáculo no Velho Testamento? Houve o êxodo e o povo está agora caminhando com Deus. E eles tinham que reconstruir o tabernáculo conforme eles iam caminhando. Então é isso. Nós agora estamos caminhando com Deus. Bom, e aí volta, né? E os 7 anjos, que tinham as 7 pragas, saíram do templo, vestidos de linho puro e resplandecentes, e cingidos com cintos de ouro pelos peitos. O que seria isso? Por que traz essa alusão? Porque agora está falando de seres santificados, seres, né, com a nobreza, a justiça de Deus, que todos estavam cantando sobre a justiça de Deus, que será derramada sobre os ímpios, que será derramada sobre essa terra, ela é pura. Ela é pura, perfeita e reluzente. Ah, mas Deus, como é que Deus é amor e vai fazer tudo isso? Não existe justiça, amor sem justiça. Por isso que a Bíblia fala que você tem que punir o seu filho, né? Quem não pune não ama o seu filho. Porque a justiça e o amor estão vinculados um com o outro. Muito bem, então saíram esses 7 anjos do templo e um dos 4 animais deu aos 7 anjos 7 taças de ouro, cheias da ira de Deus, que vive para todo sempre. Então Deus está armazenando, guardou lá no céu 7 taças repletas da sua ira. Ficou guardando lá, está guardando. E ele vai derramar sobre a terra. E o que é importante é que essa ira foi destinada a todos nós. A todos nós. Porque o pecado nos destitui de Deus, nos separa de Deus. Isso está escrito lá em Romanos 3:23. Então, apesar disso, o verso 8 vai dizer: e o templo encheu-se com a fumaça da glória de Deus e do seu poder. Então, o que é a fumaça? O que a gente viu que é a fumaça? O que representa? O que é o simbolismo que tem na fumaça? Que a gente já estudou em Apocalipse. É o quê? Ninguém lembra? A fumaça que subiu dos incensos são as orações do céu. As nossas orações. Então, o templo de Deus se encheu das nossas orações, como se todas as nossas orações que nós não sabemos orar, né? Que por isso o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis,
agora sim completou, e nós estamos agora diante de Deus, reunidos com Deus, estamos vendo a glória de Deus na nossa oração, tudo unificado. E aí vai dizer: e ninguém podia entrar no templo até que se consumassem as 7 pragas dos 7 anjos. Então estaremos todos lá diante de Deus, da sua glória, as nossas orações, vamos ver. Então, por isso, um dos motivos pelo qual toda sede de justiça será aplacada. Nós vamos ver, nós vamos entender, nós vamos lembrar das coisas. Eu acredito nisso. Nós vamos lembrar das orações que a gente fez, nós vamos lembrar dos pecados que nós cometemos, nós vamos lembrar de tudo isso, e tudo isso manifestará a glória de Deus para conosco. Imagina, nós vamos ver a taça de Deus carregada da ira de Deus, e vamos estar diante da glória de Deus e perceber: olha, essa taça era para mim, e vai ser derramada neles, e todo mundo vai ver esse derramamento aqui. Eu tenho a plena convicção de que aqueles que estarão no céu verão o derramamento das taças da ira de Deus. Irmãos, as taças em si, eu ia reunir esses capítulos, né? Porque não são grandes, mas nós vamos nos debruçar sobre elas no domingo que vem, tá? Que são muito curiosos. É tão curioso que ele vai derramar as taças, né? E depois de derramar as taças, vai dar uma ênfase específica na Babilônia. Só depois vai falar dos 1000 anos e tudo mais. Tá bom? Então estamos encerrando. Alguém quer acrescentar alguma coisa? Capítulo curtinho, né? Amém.